Fala galera, beleza? Vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de Química. O exercício que vamos responder hoje é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os símbolos Cl, Cl2 e Cl- representam respectivamente. Bom, pessoal, sempre que você vê aí esse símbolo aqui, né, o Cl, assim, ó, tá? Sozinho, apenas o símbolo Cl, você pode pensar duas coisas. Esse símbolo aí é do átomo de cloro. Quando a gente vê ele assim sendo representado, a gente está representando o elemento cloro, tá bom? Elemento. Já ouviu essa palavra em algum lugar? Elemento. Bom, elemento, pessoal, na tabela periódica vocês dão o nome dela de tabela periódica dos elementos. Um elemento, ele representa os átomos, tá? Que são todos iguais. Por exemplo, se você tem o elemento cloro, ele está representando todos os átomos de cloro, tá bom? Então, ó, você tem lá na tabela periódica uma caixinha que vai ter o Cl, que é o átomo de cloro, tá? A gente vai chamar aquilo de um símbolo que representa o elemento dos átomos de cloro, tá bom? Então, claro que na tabela periódica vocês vão ver vários outros elementos. Por exemplo, tem aí o símbolo do hidrogênio, o H, que é representado pelo elemento do hidrogênio, certo? Aí tem também o símbolo do oxigênio, o símbolo do carbono e assim por diante vocês vão ver os elementos químicos na tabela periódica, tá bom? Agora, então, quando a gente vê assim apenas cloro, a gente está representando o átomo de cloro, certo? O átomo do elemento cloro. Agora, quando a gente tem Cl2, agora assim, ó, Cl2. Esse 2 aqui embaixo, a gente chama esse número aqui, pessoal, de índice, tá bom? O índice, numa fórmula molecular, que é a fórmula que a gente tem aqui, ele representa o número de vezes que um determinado átomo aparece, certo? Então, ó, quando tem esse índice 2, significa que esse elemento aqui da frente, este símbolo aqui, tá, deste átomo, está aparecendo duas vezes. Ou seja, nós temos aqui dois átomos de cloro. Quando a gente tem dois ou mais átomos ligados, nós temos uma molécula, tá? Então, aqui nesse caso, a gente tem a molécula do cloro. Então, a gente vai colocar aqui, ó, molécula, tá bom? Então, molécula. Ótimo. Agora, olha só. Quando você tem a molécula, uma molécula que é formada por dois átomos do mesmo elemento químico, tá? Olha só, são dois ou mais átomos, tá? Eu falei dois, mas podem ser mais, tá? Dois ou mais átomos formados por um mesmo elemento químico, essa molécula ela vai formar uma substância do tipo simples, beleza? Então, uma substância simples é formada por uma molécula que tem dois ou mais átomos do mesmo elemento químico, beleza? Agora, nós temos ali, por último, Cl-. Olha só, então, Cl-. Quando a gente tem esse símbolo assim, ó, Cl-, significa o quê? Significa que o átomo de cloro ele ganhou um elétron. Na tabela periódica, os elementos todos eles estão estáveis. O que isso significa, né? Na verdade, eu falei estável, é melhor falar assim. Na tabela periódica, todos os elementos estão neutros, tá? Correto é falar neutro. Como assim neutros? Os elementos que estão neutros, eles têm o mesmo número de prótons e número de elétrons, tá? Os prótons são representados por cargas positivas e os elétrons por cargas negativas. Então, se você tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, significa que você está neutro, certo? Agora, se você tiver mais elétrons do que prótons, então você vai estar negativo. Agora, se você tiver mais prótons do que elétrons, você estará positivo. Nesse caso aqui, a gente tem o símbolo do cloro, certo? Do átomo de cloro. E esse símbolo está acompanhado por um menos aqui em cima. A gente pode colocar apenas esse menos aqui, ou a gente pode escrever menos 1 aqui em cima. Isso significa o quê? Significa que o átomo de cloro ganhou um elétron. Como o elétron é negativo, tá, certo?
no somatório ali de prótons e elétrons, a carga desse átomo de cloro ficou menos 1, certo? Ele ganhou uma carga que era negativa, então ele ficou com uma carga menos 1. Você pode ficar se perguntando, pô, professor, mas ele está ganhando, como é que ele fica negativo? É porque ele está ganhando alguma coisa que é negativa. Antes ele estava neutro, apenas como um átomo de cloro. Quando ele ganha um elétron que tem carga negativa, ele vai ficar com carga menos 1, beleza? Se ele ganhasse 2 elétrons, professor, ele ficaria com carga menos 2. Se ganhasse 3 elétrons, professor, com carga menos 3. Mas no caso do átomo de cloro, ele vai ganhar apenas um elétron. E esse um elétron que ele está ganhando vai deixar ele na forma de cloreto, certinho? Então a gente vai chamar o átomo de cloro nessa forma assim, de cloreto, beleza? Vamos colocar aqui, ó, cloreto. Mas observem uma coisa. Quando um átomo ele ganha um elétron ou quando ele perde um elétron, certo? Ele pode ficar numa forma positiva ou numa forma negativa. Essas formas positivas ou negativas, que são esses símbolos que vocês normalmente vão ver aqui em cima, tá, pessoal? A gente chama de íons. Quando um átomo ele ganha ou perde um elétron, ele vira um íon. Esse íon pode ser um íon positivo ou um íon negativo. Se ele for um íon negativo, a gente vai dar o nome dele de ânion. Se for um íon positivo, o nome dele vai ser cátion. Nesse caso aqui, ó, como o átomo de cloro ganhou um elétron, ele ficou com carga negativa. E como ele ficou com carga, a gente vai chamar ele de íon. Mas esse íon ele é positivo ou negativo? É negativo. Se é um íon negativo, então o nome desse íon é ânion, beleza? Se fosse o caso do átomo de cloro ter perdido elétrons e não ganhado, ele ficaria com carga positiva. Como assim carga positiva, professor? Por exemplo, vou colocar aqui ó, um exemplo diferente. Li+, lítio+. Isso significa que o átomo de lítio perdeu um elétron e ficou com carga mais, ou seja, carga positiva. Nesse caso, nós temos aqui um íon, porque existe essa carga aqui em cima, tá, do nosso átomo, e é um íon positivo. Se é um íon positivo, o nome que vamos dar a ele é de cátion e não de ânion, beleza? Mas no nosso caso aqui, nós temos um cloro com carga menos 1, que vamos chamar de cloreto, tá? Que é o nome que a gente dá para o cloro quando ele fica com uma carga negativa. E o nome do íon, né, que foi formado é o ânion, beleza? Porque tem carga menos 1. Sei que ficou repetitivo, tá, gente? Mas é para fixar aí na cabeça de alguns alunos que têm dificuldade aí quando vem íons pela frente, tá bom? Então vamos lá. A gente descobriu que a gente tem primeiro aí um átomo, né, que ele é representado por um elemento químico, certo? Depois nós temos uma molécula, e essa molécula, como é formada por dois átomos de um mesmo elemento, ela forma uma substância do tipo simples. E depois nós temos aí um cloreto, né, que é um íon negativo, então nós vamos chamá-lo de ânion, beleza? Então a gente está procurando uma resposta que diga respectivamente isso, tá? Um elemento, uma molécula ou substância simples, e o cloreto, né, que é um ânion aí do cloro, beleza? Então vamos lá. Letra A, o átomo do elemento cloro. Então ele está dizendo que o Cl é um átomo do elemento cloro. É verdade, foi o que a gente constatou aqui já de início, né, que seria o elemento cloro. Ele é um átomo de cloro representado aí pelo elemento, né, que é o Cl que a gente vê na tabela periódica. Verdade. Até aí, beleza. A molécula da substância simples cloro. Verdade também, ó. A segunda a gente tem aqui que é o Cl2. É uma molécula? Sim. É uma substância simples do cloro? Sim. Certíssimo, beleza? E o Cl-, letra A diz que é o ânion cloreto. Corretíssima. Então a letra A já é a alternativa que nós estamos procurando. Beleza, pessoal? Então eu vou parar por aqui essa videoaula. Mas vocês podem, vou deixar na verdade de tarefa para vocês o seguinte: olhar as alternativas B, C, D e E. Todas elas são falsas, tá? Alguma coisa nelas vai estar errado. Então vocês vão olhar as alternativas com a explicação que eu dei
e vão tentar ver por que estão erradas, tá bom? Professor, e se ficar uma dúvida? E se eu olhar aqui uma e falar, puxa, deve ser a D ou deve ser a E, eu acho que ela está correta, o que eu faço? Deixa nos comentários qual vocês estão na dúvida, vocês não estão entendendo porque não é outra alternativa, e aí eu respondo para vocês aqui nos comentários, beleza? Então é isso daí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Caso vocês tenham gostado, então deixe um gostei nesta videoaula, porque isso ajuda na divulgação deste vídeo e também ajuda um pouquinho na divulgação do canal, tá bom? E se inscrevam aqui no nosso canal no YouTube, no Estuda Mais, caso vocês queiram ver aí mais videoaulas de Química feitas por mim, beleza? Um forte abraço, galera, e até a nossa próxima videoaula. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.